Tudo bem? Eu tô bem também. E eu inicio essa live com a memória do meu irmão. Essa semana aqui eu sonhei com a minha mãe, sonhei com ele, sonhei com meus pastores belga. E eu gosto muito de sonhar com meus cachorros, que já morreram. Principalmente com os pastores belga. Porque toda vez que eu sonho com eles, eu me sinto assim protegida. Eu sei que é algo que estava querendo me atacar, mas eles não deixam. Mesmo porque eles eram cão de guarda. Então eu amo de paixão quando eu sonho com eles. Porque eu sei que eu estou sendo protegida. E o sonho que eu tive com meu irmão não foi nada assim de terror, não. Eu só briguei com a minha mãe. Eu só briguei com a minha mãe no sonho, por causa do meu irmão. Porque hoje eu acredito em vidas passadas. Eu acredito, gente. A minha família, ela estava num rumo tão normal, quando eu era criança, eu lembro. E lembro também que eu tinha visão, eu via anjo, eu via fogo, roda de fogo, na fechadura da porta. Eu lembro como meu irmão falava que ele viu um homem enorme, do tamanho do viaduto, olhando para ele e dando risada. Então a minha família, ela sempre teve esse negócio, sabe, assim, você dê o nome que você quiser. Pode ser de bruxo, pode ser... Não vai falar que a gente era uma família perturbada, porque não vai adiantar falar isso. Hoje, para mim, não. Mas a minha família, ela sempre teve dons. E que hoje eu lembro e honro mais o caminho que eu estou. Isso me fortaleceu muito. A minha avó, ela ficava rezando o terço atrás do meu tio. Que ele chegava perturbado, ela ficava rezando o terço atrás, sabe? Para acalmar ele. Então eu tenho histórias da minha avó, do meu avô, da minha mãe, que faz eu me alicerçar mais ainda no caminho que eu estou hoje. O meu irmão e eu, até que quando eu tinha 8, 9 anos, a gente se dava bem. Quando eu comecei com a minha deficiência, esse homem mudou da água para o vinho. Foi uma briga constante até 2014. Eu não me lembro, 2013. Eu não me lembro agora. Mas a vida toda, esse homem não se dava comigo de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente até fazia assim, vamos se dar bem. Vamos se dar bem, vamos. E não adiantava, a gente não conseguia. Era uma coisa assim, anormal. Muitos falavam na época, você tem que ir para a igreja, isso é o diabo, isso é encosto. Sabe, gente? Isso é... Eu falava um monte de nome que agora esqueci, mas eu sei. E no fim, hoje, eu vi que não era nada disso. Não era encosto, não era o diabo, não era sugadores. Era algo de vidas passadas, sabia?
Eu falo isso com muita calma, porque ele deu muito trabalho, gente. Ele deu muito trabalho. Polícia direto na casa, ambulância direto na casa. Era um inferno. Porque tudo que ele tinha que aprontar, ele aprontava mesmo. Ele virou, assim, algo que todo mundo tinha que se submeter a ele, entendeu? A minha mãe, ao invés de nos defender e colocar ele no lugar dele, ela fazia o contrário. Ela fazia a gente se submeter a ele. Olha que coisa. É como se na vida passada ele fosse marido dela, sabe assim? Era uma coisa assim, anormal, gente. Era anormal. E ele tinha mania de perseguição. Ele perseguia meu pai, punha meu pai para fora. Me xingava de tudo quanto é nome. Quando ele ficou doente, eu não pude ir até a cama dele sabendo que ele não ia passar de um dia, 2 dias. E eu levava minha sobrinha, levava minha mãe. Nessa época meu pai já tinha falecido, a minha irmã já tinha falecido. Tinha ficado eu e minha mãe. Ele estava com os filhos. E eu não pude chegar até ele. Porque se eu chegasse até ele estava na UTI. Eu ia mexer com o estado emocional dele. Eu nunca quis mal a ele, nunca. Nunca, gente. Mas ele tinha uma perseguição comigo. Eu devo ter feito muito mal para ele, eu não sei. Mas ele bebia também demais. Então, se você tem alguém na família que faz da sua vida um inferno, você já foi para a igreja, você já foi na macumba, você já foi no centro espírita, você já foi e não muda nada, dá um tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. Deixa essa pessoa, porque você não sabe a vida dela. Apesar de ela infernar a tua. Eu lembro quando eu voltei para minha casa, que eu saí para morar com meu namorado. Quando eu voltei, eu fui morar na garagem, porque aquele homem não deixou eu entrar dentro de casa. Ele não deixou. Eu fui morar na garagem. Fiquei mais de 1 ano morando em garagem. E meu pai era vivo, minha mãe era viva. E ninguém batia de frente com ele. Ele voltava carregado do bar, roubava cigarro dele, quem trazia ele de volta para casa. E eu estava fazendo faculdade nessa época. E eu falava pro meu pai, porque teve uma vez que minha mãe teve infarto, ela foi internada. E eu falava pro meu pai, ele era um pouquinho meio violento. E eu falava, não faça nada contra ele. Não faça nada. Eu vou para a faculdade, estou no fim do ano de faculdade. A mãe está internada. Não faça nada. E não adiantou, gente. Não adiantou. Cheguei em casa, meu irmão estava para a rua, meia-noite. O meu pai bateu nele. Só que nessa época que eu estava terminando a faculdade, o meu irmão já tinha tido... ele teve traumatismo craniano, porque ele bateu a perua dele, foi parar no hospital, quase morreu, foi hemorragia interna no cérebro. Depois ele arrumou encrenca em Francisco Morato, onde ele morava. Deram uma surra nele que quase acabaram com a vida dele. Quem cuidou dele? Meu pai e minha mãe. Ou seja, ele nunca saiu da minha casa, mesmo casado.
família inteira morou na minha casa, dele. Claro que eu nunca aceitei, porque, pô, as crianças tinham mãe, ele não deixava a mãe trabalhar, entendeu como que era? Era uma coisa assim, eu não tenho, assim, eu não vou dar nome, porque não vale a pena puxar um viés para esse lado, para aquele lado, sabe? E uma vez eu estava vindo da cidade de ônibus, e o ônibus parou no semáforo, bem de frente no bar que ele ficava. Ele estava lá com a pinguinha dele, e ele tinha problema neurológico, ele tomava remédio taxa preta, ele tinha diagnóstico ferrado de psiquiatra, neurologista, porque ele fez um monte de cirurgia na cabeça para tirar coágulo de todas as palhaçadas que ele aprontava para fora. Era difícil, gente. Não era fácil, não. Não era fácil. Em toda essa palhaçada que não era fácil, eu ainda enterrei minha irmã e meu pai. Por isso que o trauma que ficou em mim não foi brincadeira. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre sobrevivente. Eu sou sobrevivente. E eu não tomei remédio. Não tomei, gente. Eu não tomo remédio até hoje. Eu tomo minha cervejinha, que eu gosto de tomar, geladinha. Não para se embriagar. Eu gosto da minha cervejinha, como as turmas gostam de Coca-Cola. Eu não tomo remédio nenhum. Eu não tenho laudo psiquiátrico. Eu não tenho laudo neurológico. Eu tenho 63 anos. Íntegra de tudo que eu passei. Porque eu sempre falei dos abandonos, mas eu não falei dessa parte. Enquanto todo mundo estava morrendo, meus animais, eu tinha um irmão perturbado mesmo, que no enterro do meu pai, ele teve coragem de chegar em mim, apontar o dedo na minha cara, na frente de todo mundo, com o caixão do meu pai e falar: eu vou ainda te dar papinha na boca. Ele tinha ódio mortal de mim, gente. Mortal. Entende? Era um tipo de gente que, além da gente fazer muita oração para ele, quando nós éramos vivos, e a gente sempre frequentou a igreja, a gente fazia muita oração. Ele queria explodir um bujão de gás com a família, dentro da casa que ele morava. Meu pai teve uma vez que comprou uma casa. Ele morava embaixo e nós morávamos em cima. Ele queria explodir com um bujão de gás. Eu saía para ir na igreja, ele saía com faca atrás de mim. Era isso. Era isso, gente. Vocês nem sabem dessa parte. Vocês sabem do abandono que a família fez. Vocês sabem que eu enterrei um por um. E eu enterrei animal. E eu fiquei de luto, depressão, ansiedade. E teve esse meu irmão ainda na história. Entendeu? E eu sonhei hoje. Então, a última vez que eu vi ele, que eu pude ver ele, foi no caixão. Eu não pude me despedir dele na UTI. Porque talvez eu ia lá, ele ia se agitar, como eu estava falando, talvez ele ia me xingar, ou talvez não sei. Ele nunca pôde ver eu na frente dele. Nunca. Entendeu? Nunca. E aí eu cheguei na frente do caixão e falei: olha, até que enfim eu posso me aproximar de você. Pense que isso foi fácil, gente. Não foi fácil isso, não. Eu ter que me aproximar de uma pessoa
que eu nunca quis mal, e eu ajudava por detrás, porque ele não podia saber nada de mim, que estava ajudando. E chegar num caixão e ver ele deitado. Aí eu pude me aproximar do meu irmão. Ele não ia me xingar mais. Que isso sirva de lição para a tua vida. Sirva de lição. Eu nem sabia que eu estava sendo resiliente, gente. Eu nem sabia o que era isso. Porque eu sempre fui uma lutadora, uma guerreira, uma mulher que, determinada, quando queria, ela ia atrás. Mas esse obstáculo não foi brincadeira. Não foi, gente. Ter que entrar escondida dentro de casa para ele não ver eu chegando e ir para a garagem. Porque quando ele me via, ele começava palavrão, e palavrão, e palavrão. E ninguém defendia eu. Era engraçado. Porque se defendesse, ele quebrava as coisas. Ele quebrava, ele xingava. Sabe, era uma pessoa difícil. Difícil mesmo, não é difícil de velho, não é difícil de doente, que muita gente reclama, é pessoa difícil. Não, ele era problemático. Ele era. Ele era psicopata, ele era tudo, gente. Tudo que vocês podem imaginar, ele era. Ele não era traficante, ele não era nada disso. Nada disso. Mas ele era uma pessoa muito problemática. E que ninguém podia contrariar. Não podia contrariar, gente. Ele chamava minha mãe 3 horas da manhã para fazer batida para ele, porque ele não conseguia mais nem comer. Ele só tomava vitamina. E como eu fazia parte da Pastoral da Saúde, eu aprendi muita coisa dentro da Pastoral da Saúde. E eu falava para minha mãe, você vai bater ovo com leite? Ovo? Ele só tomava ovo com leite. Ainda bem que eu voltei a morar em casa, pagando um preço, eu não tinha problema. Eu falei, uma hora você bate água, couve, beterraba e cenoura. Outra hora você bate leite com bolacha. E eu fui, sabe, abacate com leite. Eu fui assim dando uma dieta líquida para semana. Outra hora você bate feijão, outra hora você bate uma sopa, porque ele só tomava assim, batida. Ele não podia ter pedaço. Porque já estava tudo podre por dentro, entendeu, gente? Ele escravizou a família inteira. Até a morte dele. Até a morte dele. E não deu paz no enterro do meu pai. Não deu paz. Eu fiz os meus sobrinhos assumir ele, porque minha mãe tinha mais de 80 anos, e ao invés dos filhos assumir o pai, dane-se vocês. Largou o pai lá. Eu e minha mãe, que já tinha enterrado um monte, e os filhos não assumiam o pai. Eu fiz eles assumir. E quando eles levavam o meu irmão para visitar minha mãe, ele entrava me xingando, gritando, sabe? Acabou, né, gente? Ficou só eu. Ficou só eu para contar essa história para vocês. E eu estou resumindo a história, tá? Que hoje, nem os filhos dele me dão uma ligação. Né, gente? Para mim, é bom que nem me ligue mesmo, porque eu não quero saber. Nem vou atender. Nem vou atender. Para mim, morreu com o meu irmão. Porque o irmão era meu. E os filhos eram dele. Então, morreu com ele. Entendeu o que aconteceu? Eu tô muito bem sem família. Sem família. Porque da morte do mundo até hoje,
Graças a Deus eu estou de pé. E não foi por causa de família. Não foi por causa de ninguém. Foi porque eu tenho um Deus. Eu tenho meus orixás. Eu tenho as minhas magias da natureza. E hoje, mais do que nunca, eu sei da bruxa que eu sou. A bruxa da natureza. Que me colocou mais e mais de pé. Eu não tomo remédio, gente. Eu não fiz terapia. Eu procurei a força de Gaia na minha vida. A força dos 4 elementos da natureza. Foi aí que eu me fortaleci. Eu me baseei na fé que um dia eu aprendi. Nas minhas orações, no meu curso teológico e no meu conhecimento com Deus. Porque Ele se declarou para mim. Porque Deus se deixa conhecer. Não é todo mundo que conhece Deus. Está na Bíblia. Deus se deixa conhecer. E Ele se deixou se conhecer para mim. Para mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre a tua vida. E te dê a paz que você merece. Que assim seja e assim será.